Olá, aqui é o professor Mário do Colégio Eduque. Estamos dando início à série de podcasts Pergunta ao Professor. Eu estou aqui hoje com meu aluno Diego, do terceiro ano A, e ele vai fazer uma pergunta para mim. Fala, Diego! Professor, vale a pena ou não investir em bitcoins? Legal sua pergunta, Diego. Primeiro, para eu poder te responder isso, a gente tem que entender o que é um Bitcoin, né? Você sabe o que é um Bitcoin? Eu sei, professor. O que é? É uma moeda digital que você pode investir nela. Então, o Bitcoin é uma criptomoeda, inclusive é a primeira criptomoeda. Sabe desde que ano existe o Bitcoin? Não, professor. Desde 2009, tá? Para a gente entender se vale a pena ou não investir, a gente tem que entender o que é uma criptomoeda. Você me disse que é uma moeda digital, não é isso? Diferente das outras moedas, que são as moedas fiat, como o real, o dólar, o euro, o Bitcoin não é controlado pelo governo. Então, ele varia muito, tá bom? Tem épocas, por exemplo, que ele pode estar num valor muito baixo. Por exemplo, quando o Bitcoin começou, ele não valia 1 centavo de dólar. E com o passar do tempo, ele pode aumentar. Sabe qual foi o máximo que o Bitcoin já chegou? Chuta, Diego, quanto você acha que foi o maior valor que já valeu um Bitcoin? Eu acho que 140 dólares? 140 dólares, um pouquinho mais. 60 mil dólares. O Bitcoin já valeu 60 mil dólares. E hoje, por exemplo, né, no mês de fevereiro que a gente está, ele está valendo 20 mil dólares. Então, qual é o problema em investir nisso? Às vezes você vai pegar seu dinheiro que você guardou, vai colocar lá. Só que como ele é muito volátil, pode ser que o dinheiro que você colocou dê certo e você tenha um rendimento bom, e pode ser também o que aconteça? Que não dê certo. Não dê certo. E aí o que acontece com o dinheiro que você investiu? Você está jogando dinheiro no lixo. Isso, você vai estar jogando dinheiro no lixo. Então, para quem está começando a investir, qual a dica que eu dou? Investir em coisas que são um pouco mais seguras. Você viu que o Bitcoin, se der certo, rende bem, não é isso, Diego? Só que ele não é muito seguro porque ele é muito volátil, tá? Existem outras formas de investir que são mais seguras. Você conhece alguma? Investir na conta é uma delas? E isso, investir na conta poupança é uma delas, por exemplo. Existem outras também. Tem uma que chama CDB, Certificado de Depósito Bancário. Você saberia o que é isso? Não. Vou explicar para você. Imagine que você tem um dinheiro e você empresta esse dinheiro para o banco. O banco vai utilizando o seu dinheiro. Só que aí, como você emprestou, ele paga uns juros para você. Então, aquele dinheiro que você emprestou no começo, no final do ano, o que vai acontecer com ele? Vai aumentar? Isso, perfeito, vai aumentar. Essas formas de investimento mais seguras, elas não rendem muito, só que são seguras. Você tem a garantia de que você não vai perder aquele dinheiro, tá bom? Deu para entender um pouquinho sobre isso, Diego? Sim. Obrigado, professor, por esclarecer minha dúvida. Obrigado você, Diego, por ter vindo aqui fazer uma pergunta tão legal pra gente. Valeu! Agora eu estou com a aluna Melissa, do quarto ano A, e ela vai fazer uma pergunta para mim. Fala, Melissa! Mesmo a gente sendo pequeno, a gente pode economizar? Que legal sua pergunta! Para a gente poder entender isso, a gente tem que entender um pouquinho o que é economia. Quando eu falo em economia, qual a primeira coisa que você pensa, Melissa? De a gente não gastar o dinheiro com o que a gente não necessita. Isso, a primeira coisa que a gente pensa é em dinheiro, não é isso? Mas será que economia só é dinheiro? O que você acha? De economizar comida, água e outras coisas. E isso, a gente falou que a gente tem que economizar os recursos naturais também, né? Então tem lá água, alimentação, energia elétrica, né? Quando a gente fica muito tempo no banho, por exemplo, o que eu estou desperdiçando, Melissa? Água. Isso. Só água? Água e luz. Isso, a água e a luz. Então a gente tem que pensar assim, mesmo sendo pequeno, mesmo sendo criança, a gente consegue economizar os recursos, né? Apagando a lâmpada quando não está usando, desligando o ar-condicionado, né? E você, já tem algum dinheirinho guardado? Às vezes eu faço, tarefas de casa e eu recebo um dinheirinho e guardo no meu cofrinho. Isso, você guarda no seu cofrinho. O que você falou no começo também é muito importante para uma criança economizar. Ela conseguir perceber o que é necessário
e o que é apenas uma vontade, um desejo dela, não é isso? Sim. Tem alguma coisa que você quer comprar para juntar dinheiro? Ah, ainda não. No momento ainda não? Sabe por que eu falo isso, Melissa? Para a gente conseguir economizar, a gente tem que ter um objetivo. Por exemplo, é difícil a gente guardar dinheiro se a gente não quer comprar nada. Concorda comigo? Sim. Então, a partir do momento que você fala, ai, professor, eu quero comprar um copo bonito como esse. Aí, conforme você for ganhando o seu dinheirinho fazendo as pequenas tarefas, aí você vê um real motivo para economizar. Deu para entender um pouquinho? Sim. O que você acha sobre isso? Ah, eu acho que guardar dinheiro pode servir para quando a gente precisar algo no futuro. Isso, perfeito. E se você já tem esse hábito desde pequena, quando você for maior, você vai conseguir cuidar com o seu dinheiro de uma forma mais saudável. Melissa, acho que deu para entender um pouquinho como é economizar, né? Sim. Muito obrigado, Melissa, pela pergunta e participação. Eu também agradeço de estar aqui fazendo esse podcast com vocês. Olá, meu nome é Mayara, sou professora de ciências aqui do Colégio Eduque e hoje eu estou aqui com a Ana Lívia, que vai me fazer uma pergunta sobre ciências. Como somos tão iguais, mas ao mesmo tempo tão diferentes pela formação e pela genética? Olha, pergunta legal. Nós humanos. Isso. Tá, vamos lá. Bom, Ana, durante a formação da nossa espécie, então dentro do processo evolutivo, durante a derivação da nossa espécie, para formar a espécie que somos hoje, então Homo sapiens sapiens, né, humano moderno, houve aí grande diferenciação genética, o que está envolvido com vários fatores genéticos e fatores ambientais também. Então, quando houve a dispersão ali dos hominídeos por vários continentes, a gente começou a ficar exposto a várias pressões ambientais diferentes. Então, locais mais quentes, locais mais frios, né? E isso fez aí o início de uma diversificação de povos por todo o mundo. Então, a gente tem povos com várias características diferentes, né? Mas, mesmo assim, dentro de um mesmo povo, com pressão ambiental parecida, ainda assim somos muito diferentes um do outro, né? Por quê? Por fatores genéticos, tá? Então, apesar de toda a nossa espécie, Homo sapiens sapiens, ter o mesmo código genético, nós temos uma combinação, cada indivíduo tem uma combinação genética única, e essa acho que é a beleza da nossa espécie, assim. Então, essa combinação única, ela tem a ver um pouquinho com a formação de gametas. Você lembra aí o que são os gametas, como que formam os gametas? Não lembro muito bem. São aquelas células reprodutivas, então, né? Então, são formadas dentro do nosso corpo, são células para a reprodução. Durante a formação desses gametas, existem alguns eventos que ocorrem ali, como recombinação gênica, algumas mudanças no cromossomo, algumas trocas dentro do cromossomo, que vão dando combinações únicas para cada indivíduo. Então, é como se na hora de formar os gametas, os genes se embaralhassem ali, e aí você, né, foi formada a partir de um gameta da mãe e do pai. Então, essa combinação é só sua, uma combinação única, tá? Só que, assim, uma boa parte ali do nosso código, ela é igual, a gente tem o mesmo código genético, só que algumas regiões, elas são específicas ali para cada indivíduo, uma combinação única. Isso aí é utilizado no teste de DNA, por exemplo. Você já pensou assim, já que tão, né, parecido o código, como que dá para fazer um teste para identificar um indivíduo? Eu já parei para pensar, é meio estranho assim, né? Já que a gente é tão parecido, mas ao mesmo tempo tão diferente. Então, e aí tem algumas regiões do DNA que nesse teste de DNA eles usam regiões específicas, são regiões de polimorfismo, de repetição, em que algumas bases se repetem, e isso faz com que sejam regiões únicas para cada indivíduo, então a gente consegue saber exatamente quem é aquela pessoa. Entendi. Tá bom? E aí, claro, né, cada vez que muda o ambiente está sempre em transformação, essa pressão ambiental também vai alterando nossa característica física, porque a gente não é só genética, né? A gente é genética, mais toda essa influência do ambiente. Entendi. Tá bom? Mais alguma coisa? Acho que é isso mesmo. Então tá bom. Obrigada, Ana. Obrigado, viu, pela explicação e por ter vindo. Obrigada a você. Olá, eu sou a Janaína, professora de ciências aqui do Colégio Eduque. E hoje eu estou aqui com a Luísa, minha aluna de ciências lá do 9º ano C. E ela tem uma pergunta para mim. Luísa, manda a pergunta. Como que é formada a lágrima?
A lágrima, ó, até arrepiou. Esse é o tipo de pergunta que emociona um professor de ciências, porque a gente gosta que o aluno queira saber dessas curiosidades que ninguém nunca pensou em perguntar, né? Luísa, a lágrima, ela tem várias funções no corpo, tá? Ela tem uma função que é proteger os nossos olhos de micro-organismos que possam entrar pelo ar. Ela tem a função também de produzir secreções que protegem o nosso olho, por exemplo, quando você pica uma cebola e o olho irrita. Ela também tem a ver com emoções. Esse é o motivo da sua pergunta? Gente. E a lágrima que é produzida, a lágrima emocional, além de ela lubrificar os nossos olhos, ela também tem tipo uma substância analgésica que faz com que chorar não acalma, gente. Então, quando a gente chora, calma, é porque a lágrima tem essa função analgésica, tá? Tem 3 tipos de lágrimas, então. As emocionais, as basais, que são as de proteção, e as reflexivas, que são aí de proteger o nosso corpo contra as substâncias que invadem. A lágrima, Luísa, é produzida na glândula lacrimal, que fica nos nossos olhos, e ela é formada de água, sais minerais, algumas proteínas, incluindo alguns anticorpos que a gente tem também na lágrima. E ela fica armazenada em pequenos saquinhos. Então, nos nossos olhos, ele tem 2 pequenos orifícios, em cima e embaixo, que é onde a lágrima escorre. Então, a lágrima ela tem a função de proteger os nossos olhos. E também, no seu caso aí, talvez, de expressar as emoções. Quando a gente está feliz, a gente chora. Quando a gente está triste, a gente chora. Então, a lágrima ela vem mesmo nesse sentido da emoção para acalmar a gente. Luísa, agora vem uma pergunta minha para você. De onde vem essa pergunta sobre lágrimas? Do dia a dia, né? Estresse, do que a gente, adolescente, passa no dia a dia. Estresse da semana de provas? Da Estresse semana de estresse, de tipo... de casa, dos amigos? E o coração? A lágrima do amor, tá tudo bem? Tá tudo bem nessa parte. Não tem muitos... Ou ela picou cebola demais, fez também. tempero, ajudou em casa. Mas eu ainda acho que tem um outro fator, essa sua lágrima aí. Luísa, respondi sua pergunta? Respondeu, Então, muito obrigada por essa pergunta. É gostoso a gente receber perguntas de curiosidade assim, tá? Obrigada. Tem mais alguma dúvida? Não, pronto. Obrigada. Olá, meu nome é Marcelo, sou professor de Física e Matemática aqui no Colégio Educ. Estou com o meu aluno João aqui, do 1º ano do ensino médio, que vai me fazer uma pergunta e quero saber. Fala aí, João, o que você tem para me dizer? Então, senhor, eu queria saber se buracos negros tem como eles colidirem, o que acontece. Sim, inclusive nós já detectamos a colisão de 2 buracos negros e é uma das coisas da física mais difíceis de se detectar. Para você ter uma ideia, vou explicar primeiro o que é um buraco negro em linhas gerais. Só para você ter uma ideia, a colisão de buracos negros provoca ondas gravitacionais. E esses resultados foram previstos há cerca de 100 anos atrás, em 1917, pelo Einstein, na relatividade geral. E veja o poder da matemática. O que era só matemático foi detectado na realidade cerca de 100 anos depois. Em 2017, a gente detectou as primeiras ondas gravitacionais. Vamos lá, um buraco negro. Vamos pensar assim. A relatividade geral, ela diz que a presença de matéria no universo distorce o espaço e o tempo. Agora imagina o espaço como se fosse um tecido. Ou melhor ainda, imagina que o espaço é o colchão da sua cama. E aí, no meio da cama, você coloca uma bola de boliche, certo? Vai pesar, não vai? E o que vai acontecer? O espaço ao redor ali da bola vai ficar distorcido. Então, imagina que o espaço, é até difícil de definir, né? O que é espaço? É o que está entre eu e você? É o que separa a gente? Né? É um nada que existe entre as coisas?
É uma coisa difícil, mas imagina o espaço como o colchão da sua cama, deformado pela presença da bola de boliche ali. Então, quanto mais massa tem um objeto, mais ele deforma o espaço e o tempo também. Então, isso é a explicação da relatividade geral, do Einstein, para a gravidade. Tem objetos que deformam tanto o espaço, tanto, que nada consegue escapar. Então, assim, uma estrela como o Sol, ela é uma estrela média. Ela deforma pouco o espaço, o suficiente para manter os planetas em órbita, certo? Sim. Agora imagina quando uma estrela morre, ela pode dar origem, por exemplo, a uma estrela de nêutrons. Ela está tão comprimida, num espaço tão reduzido. Imagina uma bola que tem 12 quilômetros de distância, de raio. Uma bola, uma esfera, 12 quilômetros. Acho que daqui Santa Gertrudes, por exemplo. E uma colher de sopa desse objeto, que é uma estrela de nêutrons, tem 6 bilhões de toneladas. Então é muito denso. Qual o outro estágio para a morte de uma estrela? É se tornar ainda mais denso e toda a matéria se concentrar num único ponto. Eu tenho um ponto do espaço de curvatura infinita. Esse é o buraco negro. E sabe o que tem lá dentro? Ninguém tem a mínima ideia, até hoje. A gente sabe ao redor. Então, o buraco negro é uma região do espaço e do tempo em que o próprio espaço, assume uma curvatura infinita e nada consegue escapar dele, nem a luz. A luz que passa perto é tragada lá para dentro pela imensa gravidade. E pode acontecer de você ter 2 buracos negros, um perto do outro. Imagina, um tem uma gravidade gigantesca e o outro também. E calculado aí pelas massas. E aí eles começam o que a gente chama em física moderna de uma dança da morte. Um começa a orbitar e atrair o outro, até que eles colidem e provocam uma perturbação enorme no espaço e no tempo. E isso é uma ondulação que se propaga na velocidade da luz e que a gente consegue detectar. E foi assim. Em 2017 a gente detectou acho que 2 estrelas de nêutrons colidindo, que já são campos gravitacionais muito fortes. E depois, acho que depois de 2020, a gente detectou um evento. A gente, quando eu digo, os detectores lá dos Estados Unidos, o LIGO, que é um experimento enorme, um detector que tem quilômetros de distância e que é um consórcio das 2 universidades, Harvard e MIT, para detectar. E aí, 2022, eu acho, há pouco tempo, a colisão de 2 buracos negros. É um evento tão forte ali, né, na presença dos 2, que o próprio espaço ondula e a gente consegue captar essas ondas. Então é possível sim ter 2 buracos negros colidirem e formarem um maior ainda. Então imagina, né? Buracos negros também evaporam, mas isso leva bilhões de anos e é um tema para uma outra questão. Então a resposta aí da sua questão é sim, os buracos negros podem colidir e a gente consegue detectar. Mas quando há essa colisão, é possível destruir algo que esteja perto? Sim. Essa perturbação? Como que a gente detecta um buraco negro? Por que ele tem esse nome? Como que eu enxergo você? A luz bate em você, uma parte é absorvida, outra parte é refletida. E vem para os meus olhos, captam a luz, meu cérebro interpreta a tua imagem, tudo. O que é um objeto negro? Ele absorve toda a radiação. Então, por isso que tem esse nome, buraco negro, porque ele suga tudo e não devolve nada, né? Se a gente apagar todas as luzes aqui, deixar tudo escuro, eu não enxergo nada, não tem luz. Agora, como ele suga até a luz, eu não consigo ter uma imagem dele, eu tenho a imagem da luz que está orbitando em volta. Lembra as 2 fotos que foram divulgadas ano retrasado, né? E a outra, não me recordo o ano, mas desses buracos negros, o que você tem ali é o anel de luz que está em volta. Então a luz, imagina, algo que viaja a 300 mil quilômetros por segundo, não consegue escapar e fica ali, em órbita. E mais, na borda de um buraco negro, para quem está observando aqui da Terra, por exemplo, se pudesse observar, se você pudesse ir orbitar
antes de cair lá dentro, o tempo para você ia passar diferente do que para mim. Para você ia passar, por exemplo, 2 minutos, para mim ia passar 50 anos, mais ou menos. Então, os buracos negros, e uma outra maneira de detectar a região lá, com os telescópios apontados, eles veem estrelas ao redor de uma região que tem uma órbita muito rápida. De repente, olha, hoje, cada estrela está numa posição, amanhã já mudou muito, muito rapidamente, e de repente uma estrela sumiu. É porque ela foi tragada, toda a matéria dela foi tragada para dentro do buraco negro. Então, com cálculos, claro, né, usando aí a teoria da relatividade, até a mecânica do Newton, é possível, a mecânica orbital, é possível falar, olha, aqui tem um objeto com uma massa enorme, que está atraindo está fazendo essas estrelas orbitarem loucamente aqui. E, ao mesmo tempo, uma estrela sumiu, a gente não consegue detectar mais, só pode ser um buraco negro. Até então, lá na época que o Einstein definiu aí, descobriu a relatividade geral e tudo, né, que é uma teoria da gravidade, né, ele pegou o Newton e fez o que o Newton descobriu virar uma brincadeira de criança. Objetos caindo na superfície da Terra, a Lua em órbita da Terra. Mas a lei da gravitação universal do Newton não descrevia exatamente o que acontecia em torno de campos gravitacionais muito fortes, objetos como estrelas de nêutrons, né? E lá, das equações do Einstein, é possível prever um buraco negro, uma singularidade, uma região que tem uma massa infinita, uma densidade infinita e que, ao mesmo tempo, é um ponto no espaço. Ele próprio não acreditava, ele falava, isso é só um resultado matemático. Só que as pesquisas foram evoluindo até que a gente conseguiu detectar. E no centro de muitas galáxias, inclusive a nossa Via Láctea, tem buracos negros supermassivos. E esses têm, por exemplo, na Via Láctea, onde está o Sistema Solar, lá no meio da Via Láctea tem um buraco negro que a massa, pensa assim, o peso é 6 bilhões de vezes a massa do Sol. Então, e tudo orbita, todas as estrelas, todo o nosso sistema solar orbita em torno desse buraco negro. Que talvez, será que um dia não vai sugar tudo? Não sei, aí não dá para prever, porque a Via Láctea também é muito grande. E nós estamos numa periferia da Via Láctea, tá? É uma lição de humildade aprender essas coisas, porque mostra o seu lugar no universo, onde você está. O que representa a Terra? Terra, o nosso planeta, tão pequenininho, orbitando uma estrela média que nem o Sol. Já falei isso na classe, né? Uma estrela média, igual ao Sol, só na Via Láctea tem mais de 100 bilhões de estrelas iguais ao Sol. E maiores que o Sol. Aí a Via Láctea tem umas 200 bilhões de estrelas no total. Existem vários tamanhos. Muito bem. Galáxias iguais à Via Láctea, nós temos quase 300 bilhões de galáxias. E essa contagem está sendo atualizada agora pelo novo telescópio, o James Webb, né? Então, para ter uma dimensão do nosso lugar no universo. A gente que briga tanto, né? Tanto orgulho, tanta coisa, né? E a gente habita um pixel, se você observar essa grande escala do universo, Não é quase nada. habita um pixel ali. A gente não é quase nada, mas é quase tudo, porque é capaz de contemplar essas coisas. A gente é capaz de descobrir essas coisas e conversar a respeito de coisas que a gente nunca vai, talvez, conseguir ver de perto, né? Muito bem. Então, essa foi a nossa conversa. João, acho que respondi a sua Sim. pergunta. Então, Valeu, senhor. obrigado e até a próxima aí. Até. Estou à disposição, tá? Beleza, senhor. Estou agora com a aluna Isabela, do 3º ano técnico, e ela vai me fazer uma pergunta. Olá, professora. A minha pergunta para ela é por que as abelhas fazem o mel. Ah, que legal. Gosto pouco de falar de inseto, né? Então vamos lá. Por que as abelhas fazem o mel? Bom, o mel não é considerado a principal fonte de energia das abelhas dentro da colmeia, tá? Então, na verdade, ela utiliza mais o néctar como fonte de energia. Então, quando saem as operárias lá voando para fazer coleta do néctar nas flores, ela já está se alimentando. Aquilo já é uma fonte de energia. Só que ela reserva esse néctar numa parte do estômago, lá no papo dela, para conseguir levar até a colmeia.
Nesse transporte, o néctar ele já está sofrendo uma transformação, já está originando o mel. Depois o mel vai ficar ali armazenado dentro da colmeia. Esse mel ele vai funcionar muito mais como um estoque de alimento. Porque, o que você acha? O mel ele dura mais ou menos do que o néctar? Mais. Então, dentro ali do processo, quando ele vai sofrendo evaporação, ele vai ficando um líquido mais concentrado. Isso faz com que ele seja mais durável também. Então, aí fica como uma reserva, um estoque de alimento, o que é até uma estratégia de sobrevivência para essas abelhas, porque numa época mais fria, nas estações menos favoráveis, como de estiagem, que tem menos alimento para a abelha, ela vai consumir o mel e alimentar as larvas com esse mel. Muito importante que as larvas estejam bem alimentadas, né, para não morrer de frio, não morrer nessa época fria. E por onde as abelhas liberam mel? Ah, legal. Então, pela boca mesmo, quando ela vai fazer a coleta do néctar, ela usa uma estrutura que é chamada de probóscide, que é como se fosse uma língua do inseto. Então, ela vai lá, coleta esse néctar, leva para a colmeia e depois regurgita na colmeia, dentro do ninho ali. E algumas enzimas que estão no estômago dela vão participar dessa formação do mel. Você lembra o que são as enzimas? Alguma coisa relacionada ao estômago, que está lá guardado. Exatamente. Para nós aqui é muito importante para a digestão, né? Nosso corpo, as enzimas também. Então, é uma reação química, enzimática, que ocorre ali dentro da colmeia para formar esse mel. Aí o mel fica lá estocado. E é verdade que o mel ele não apodrece? É o único alimento do mundo que não vai estragar. Legal, não o único do mundo, mas o único, mas por se tratar de uma massa concentrada, ali um líquido mais concentrado, viscoso, né? Ele tem um baixo teor de água, isso faz com que ele seja mais durável. Então, seria um mel puro, não se contamina com micro-organismo, porque não tem uma água disponível ali para o micro-organismo crescer, para apodrecer esse mel. Por isso que ele dura tanto tempo. Entendi. E agora uma pergunta voltada para os animais. Ele está presente na cadeia alimentar de algum bicho necessariamente ou só porque está ali no habitat dele mesmo? Ah, legal. Então, acho que necessariamente, de forma obrigatória, assim, é das abelhas mesmo. Então, a larva ali, as operárias vão usar como alimento. Agora, a gente fala de outros animais aí que podem consumir o mel, mas acredito por estar no habitat dele. Então, ele vai ter outras fontes alimentares. Como, que animal, por exemplo, você pensou aí? O urso, igual a gente vê no ursinho Kuf, só que eu penso ursos, dele, né? Nos ursos. Então, eles coletam mel, podem se alimentar, mas até tem estudo que mostra que ele gosta do mel, então ele vai porque é uma preferência alimentar, mas não é uma necessidade dentro da dieta dele. Se ele tiver outras opções de alimento ali, ele pode utilizar outras opções, até onde eu sei. Então as abelhas, além de fazerem o mel, elas comem o mel também? Elas comem o mel também. Mas não é a principal fonte alimentar, elas se alimentam também do pólen, né? Como eu falei, do néctar também, tá bom? Mas tem ali, ó, esse consumo. E nós humanos, para que a gente usa o mel? A gente usa mel? A gente usa para fontes medicinais, por prazer, porque é muito bom. É gostoso. E só não consigo pensar. Isso mesmo. Então, a gente, né, utiliza na alimentação, pelo gosto, até pela textura que ele tem. E na parte medicinal, porque, como a gente falou, tem algumas substâncias ali que são consideradas antimicrobianas, antibióticas. Então, evita ali, ajuda no processo inflamatório quando a gente está doente, ajuda a melhorar a imunidade. Então, geleia real, o mel, o própolis, eles estão no topo aí, né, como produtos utilizados também para essa parte medicinal. É só um tipo de abelha que faz mel, aquela amarelinha e preta? Ai, legal essa pergunta. Essas amarelinhas e pretas clássicas aí, a gente é uma espécie, né, Apis mellifera, então ela só tem esse nome na espécie justamente por ser produtora de mel, mas existe um grupo ali de abelhas que são consideradas melíferas. Então tem abelhas sem ferrão, essa Apis ela tem ferrão, né? Tem algumas abelhas sem ferrão que também produzem mel. Inclusive, a gente vê alguns mel sendo vendidos, aí coloca lá, mel de jataí. Você viu esse mel? Não. É uma abelha bem pequenininha, assim, né, chamada jataí, uma abelha sem ferrão, com uma colmeia grande, muito numerosa, com várias operárias, e elas também produzem um mel muito gostoso. Não é só Apis, não. Tá? É o que a gente vê sempre em quadrinho, nas coisas que é sempre aquela amarelinha e preta, né? Que é representada também nas embalagens de mel. Isso. Acho para chamar atenção, justamente porque é uma imagem que a gente já guarda, né? Falar a abelha, é essa abelha, é ela que produz mel. Mas tem outras que também fazem essa produção, sim. Ah, entendi.
Tá bom? Obrigada. Obrigada a você, Isa. Obrigada pela pergunta.